dia, pessoal. Bom, vamos falar agora sobre o comprimento da circunferência e sobre a área da circunferência. Então, gente, toda vez que trabalharmos com área, toda vez que trabalharmos com a parte da geometria, vamos ter sempre uma fórmula para nos orientar, para nos ajudar. Então tá, vamos falar sobre o comprimento da circunferência. Primeiro passo é a fórmula. Para se calcular o comprimento da circunferência, a fórmula é a seguinte: C é igual a 2 vezes π vezes o raio. Gente, é muito importante quando falarmos sobre a área da circunferência, sobre o comprimento da circunferência, é muito importante nós trabalharmos também e sabermos também como utilizar, como transformar o diâmetro em raio, porque vai existir muitos casos em que você vai se deparar com um diâmetro na questão e não com um raio. Quando isso acontecer, vocês têm que ter a seguinte noção: diâmetro é R sobre 2, igual eu coloquei ali para vocês analisarem. Por que R sobre 2? Porque o diâmetro ele é o dobro do raio. Então eu botei um exemplo ali: se o diâmetro vale 18, consequentemente o raio vale 9. E não tem erro, o diâmetro vai ser sempre o dobro do raio. E se você chegar e se deparar com uma questão onde você vai ver o diâmetro, consequentemente você, por questão de dedução, vai ter que deduzir que o raio é a metade. Não tem erro. É bem tranquilo essa análise e eu coloquei uma questão aqui para a gente tirar essa dúvida. Aí lá vai a questão. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 200 metros. Olha o diâmetro aparecendo aí. Determine o comprimento dessa pista de atletismo. Beleza. Primeira coisa que nós temos que fazer sempre é a fórmula. Beleza, vamos utilizar a fórmula. A fórmula para se calcular o comprimento do diâmetro, o comprimento da circunferência é a seguinte: C, que é de comprimento, igual a 2 vezes π vezes o raio. Então vamos lá. 2 vezes π será sempre 3,14 vezes o raio. Nesse caso, eu coloquei até um círculo na folha e tracei uma linha no meio desse círculo. O diâmetro ele pega a circunferência de uma ponta até a outra. Por isso que ele é o dobro do raio, porque o raio ele pega do meio da circunferência até uma de suas extremidades. Aí tá, peguei esse círculo, coloquei ali para vocês verem, peguei o meu diâmetro, que ele está me dizendo que mede 200 metros, atravessei esse círculo de uma ponta a outra, só para vocês terem uma noção do que é o diâmetro e como ele é representado em uma circunferência, mas ele não é utilizado na fórmula. Então, nesse caso aqui, se o diâmetro vale 200 metros, consequentemente o raio vale a metade. Ou seja, nesse caso, o raio vale 100 metros. Pronto, já sei quanto vale o meu raio, já sei quanto vale π, que é 3,14, não muda. E esse 2 aí é da fórmula, ele vai sempre estar aí. Agora é só multiplicação básica, 2 vezes 3,14 vezes 100. Para facilitar a minha vida, o que eu fiz? Eu peguei 2 vezes 100, que é igual a 200. Esse resultado eu vou multiplicar por 3,14. Feito essa minha conta, eu descobri, gente, que o meu resultado final é de 628. Ou seja, o comprimento dessa pista de atletismo é de 628 metros. Outra coisa muito interessante, vocês têm uma vírgula lá, 3,14. Gente, sempre que trabalharmos com vírgula, nós temos que fazer a seguinte maneira, quando for em caso de multiplicação. No meu caso ali, se vocês repararem bem, eu andei a vírgula lá em cima, 2 casas para a esquerda, e aqui embaixo no resultado final eu andei 2 casas para a direita. Então ela vai sempre seguir esse padrão. Não tem como errar. O bom da matemática é que tem algumas regrinhas que elas não mudam. E essa é uma delas. Agora vamos para o cálculo da circunferência, da área. A fórmula para se calcular a área da circunferência é 2 vezes π vezes o raio elevado ao quadrado. É o mesmo esquema de cima, entendeu? A única diferença é que quando você calcula a área, o raio é elevado ao quadrado. Aí eu coloquei um exemplo ali. Determine a área de um círculo que tem 10 centímetros de raio. Bom, eu praticamente estou dando a questão para vocês pela seguinte forma. É só utilizar a fórmula.
2 vezes π, que vale 3,14, vezes r elevado ao quadrado. Se eu disse para vocês que o raio vale 10 centímetros, é só você pegar esse 10 e colocar no lugar de r, e elevar esse valor ao quadrado. Aí ficou da seguinte maneira: A é igual a 3,14 vezes o valor do raio que eu dei para vocês, que a questão forneceu, que é 10 elevado ao quadrado. Pronto. 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado. Nós sabemos que 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Pronto. Agora é só você finalizar a questão. Você vai pegar 3,14 e vai multiplicar por 100. O resultado final será exatamente 314 centímetros quadrados. Outra observação que vocês não podem deixar de guardar para vocês, de guardar com vocês, é o seguinte: o comprimento da circunferência é dado em metros. A área da circunferência é dado ou em centímetros quadrados ou em metros quadrados. A unidade de medida é diferente nesse aspecto. Vocês nunca vão poder colocar o comprimento da circunferência em metros quadrados ou centímetros quadrados, e nem fazer o contrário, colocar a área da circunferência ou em metros ou em centímetros. Tem que respeitar essa ordem de grandeza. Feito isso, gente, é bem tranquilo, é só seguir as informações que a questão vai estar fornecendo, e vai estar sempre fornecendo alguma questão para dar uma orientação a vocês. Então, fazendo dessa forma, não tem como vocês se atrapalharem, não tem como vocês errarem. E qualquer coisa, estamos aí, é só me chamar no privado.